Bem-vindos ao canal Providência Divina, um, um lugarzinho onde nós preparamos aqui para nós aprendermos, ou pelo menos para também alimentarmos a nossa alma através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz aquela alegria ao nosso coração quando ouvimos. E nesse vídeo, nosso tema é a importância dos talentos em nossas vidas. E quando a gente fala em talentos, eu me lembro que quando na minha conversão, as pessoas dizem: "Ah, não, tu tem um talento nato". O que é um talento nato? O que que é a palavra talento? Eu ficava tão curioso em pensar assim: "Não, mas isso está na minha vida, eu tenho que eu tenho que melhorar esse talento". O que é um talento, afinal de contas? E lendo, na Bíblia, talento ele tem 2 significados principais. O primeiro dele, que ele é uma unidade monetária, quer dizer, um talento, ele pesava entre 35 e 40 quilos, tanto fazia de ouro ou de prata. Então isso é um talento. Se é 35 de ouro, de prata, quer dizer, é uma preciosidade, tem um grande valor. Então na nossa vida nós temos, quando nós temos alguma habilidade, a gente diz: "Tenho um talento". Agora mesmo eu estou aqui dentro do estúdio para trazer essa mensagem, essa explicação, e eu lembro, há 20 anos atrás, quando eu iniciei a apresentar programa radiofônico. Tenho muitos anos como apresentador de programa de rádio e eu não tinha esse talento, porque aqui é praticamente falar sozinho. Para quem está assistindo, você olha na volta e os nossos abafadores de som. É só para tô falando para os abafadores de som, mas tentando lembrar que quem vai assistir são dezenas, centenas. Com os anos, esse vídeo postado vai ter, milhares de pessoas me ouvindo, ou que já assistiram. E só que esse talento, quando eu iniciei, eu me perdia no que eu queria falar, a voz não saía, era timidez, ficar olhando para uma câmera tentando transmitir alguma coisa sem ter uma pessoa na minha volta, a não ser o técnico de som ali que está ajudando. E isso era tão difícil, tremia as mãos, causava ansiedade. Com os anos, eu desenvolvi esse talento. São mais ou menos 20 anos fazendo esse modelo de trabalho. Então, o que que é um talento aí? Talento é uma preciosidade. Hoje é uma preciosidade. Eu posso me apresentar diante de um público que, no momento que eu estou gravando, eu não estou vendo esse público. Já ministrei para público grande, porque aqui é mais uma, dentro do estúdio, é mais uma linha de ensino, mas eu sou um pregador também. Pregador com mensagens mais acirradas. E, e dessa forma eu andei por muitas e muitas cidades pregando. Pregar também é um talento. Ter uma dicção firme, um conhecimento para poder fazer aquilo ali. Centenas de pessoas na minha frente, dentro do estúdio. Não tem pessoas, mas eles vão ouvir posteriormente, eles vão ver posteriormente. Então isso é talento, é uma preciosidade. E também é recursos, dons, habilidades que Deus dá a cada pessoa para serem usado e multiplicados para a sua glória. Eu sou um escritor, mas no ano de 2020, quando escrevi meu primeiro livro, eu não era escritor. No ano que me converti, 1996, eu tinha o sexto ano do ensino fundamental. Então eu não tinha essa habilidade, esse talento de escritor. Com os anos, ele foi se formando. E hoje eu posso trazer com segurança, sou um escritor. Não posso dizer sou o melhor escritor, eu sou um escritor. Um talento. Tem pessoas com talentos que se definem melhor, talentos que que simplesmente ajudam o seu semelhante. O livro que eu escrevi, chamado Por que Deus Escolhe os Fracos, eu escrevi sobre o povo judeu e seus 70 anos na Babilônia.
Mas eu chegava numa cidade, alguém disse: "Olha, eu estava prestes a tirar a minha vida, eu ia cometer o suicídio, mas quando li o teu livro, Por que Deus Escolhe os Fracos, eu me encaminhei para a presença de Deus e o teu livro me salvou". E eu li aquele livro várias vezes e eu não sei aonde que eles acham, porque foram várias pessoas que, ao tentar o suicídio, eles receberam esse livro, leram, e foi o livro que salvou suas vidas. Mas eu li várias vezes o meu próprio livro, e eu não entendo aonde foi que Deus falou com potencial suicida, mas eu sei que foi um talento da escrita que salvou vidas. Um livro que, para alguém que tem um grande estudo, vai olhar e vai dizer: "Mas um livro tão simples, um livro que tem, talvez alguns erros ortográficos, mas salvou vidas". Ele é um talento, o escrever, não como o melhor dos escritores, mas eu desenvolvi um talento. Assim como tantos outros livros que escrevi, cada um teve a sua maneira de trabalhar no coração das pessoas, mas eu não tinha esse talento, foi desenvolvido. Mas aqui, segundo o que eu fiz um apanhado aqui, ele Deus dá a cada pessoa talentos para serem usados e multiplicados. Eu não posso ensinar uma pessoa a escrever, mas eu posso ampará-las. Por onde deve de andar, a formatação de um livro, e assim por diante, eu posso ajudar alguém a adquirir um talento como escritor. Então, o talento, eu posso multiplicar talento. Eu posso ensinar várias pessoas como se faz para ter um livro, o seu próprio livro escrito. E não dizer, como eu disse antes, não como o grande nem o melhor escritor, mas alguém que tem um talento e ensina outros a adquirir esse talento. Então, esse talento que, segundo é recurso, é dons, habilidades, escrever é uma habilidade. Eu não sabia que eu podia escrever, mas eu era um ótimo leitor. Desde criança, eu lia muito, mas lia coisas banais, lia coisas mundanas. Então, se eu vou lembrar aqui, livros de faroeste, bolso de livro, eu lia de tudo. E quando eu me converti, sexto ano apenas do ensino fundamental, eu senti da voz de Deus me dizendo, falando comigo: "Retorne aos teus estudos", e eu retornei. Retornei terminei o fundamental, terminei o médio, fui à faculdade, e eu fui adquirindo habilidades, fui adquirindo talento para isso. Mas eu estou falando isso quase que testemunhando? Não, lá no você vai ver o meu primeiro vídeo, que é o vídeo de apresentação, eu já falo um pouco sobre isso, mas aqui o nosso tema é a importância dos talentos em nossas vidas. Antes da conversão, eu era um construtor e eu ensinei outros a construírem as suas próprias casas. Talento não é somente quando você chega na igreja ou no templo e ali você vai fazer uma coisa, tenho um talento para ser recepcionista, eu tenho talento para dirigir um coral, eu tenho talento para trabalhar com a escola bíblica infantil, eu tenho talento para trabalhar com adolescentes, tenho uma habilidade para trabalhar com adolescentes e ensinar a Bíblia para adolescentes, tenho talento para ser músico. Eu descobri que eu tenho uma facilidade de guardar textos. E nesse momento que eu vou ter essa facilidade de guardar texto, eu também tenho facilidade de me expressar. E mesmo para sou meio Moisés, né, de linguajar duro, tenho a boca pesada para falar, mas consigo me expressar. E esse expressar, tem que expressar aquilo que Deus nos dá como talento. Recebi a linha de ensino, então é um talento e eu tenho que arrumar ferramentas aqui para, e o estúdio é uma ferramenta para que eu possa expressar esse talento como um apresentador ou então como um comunicador, mesmo que eu não me ache o grande comunicador.
mas é a segunda capacidade. Minha capacidade de comunicador é essa. Você vai assistir vídeos de professores, comunicação muito mais fácil. Eu tenho conhecimento, mas eu não. Para mim, me comunicar é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais difícil. Mas é segundo a minha capacidade. Eu recebi um talento para falar, para escrever, mas a minha capacidade é essa. E eu não posso lançar fora esse talento porque eu não sou igual outros comunicadores que se expressam melhor. Essa é a minha expressão. E é isso que Deus procura em cada um de nós. Qual é o talento? Na minha igreja, a qual sou pastor presidente, eu instalei uma escola de música. Nós começamos, acho que em 56 alunos. Eu era aluno, eu era o diretor da escola, mas era o aluno. O professor que vinha lecionar, ele vinha ali, adicionava música para todos. Eu comecei tocando sax tenor, estava indo até bem, mas não tive perseverança. Passei a praticar violino, estava indo bem, mas não tive perseverança. Eu pratiquei violão, não tive perseverança. Eu pratiquei contrabaixo, eu não tive perseverança de dar continuidade. É como iniciar muito feliz e dali um pouco perder a graça com aquilo ali. Eu não consegui desenvolver talento na linha da música. Eu tenho ouvido musical. Eu canto poucos hinos com playback ou junto com uma banda nas nossos conjuntos, nossas bandas da nossa igreja. Eu consigo cantar. Mas o que que eu faço? Eu sou um copista, eu fico tentando fazer exatamente como o cantor faz, decorar o hino na minha mente. Isso não é talento. Isso eu sou apenas uma pessoa que decora. Mas agora quando chega no momento de guardar a Bíblia e expressar a palavra de Deus, eu tenho uma facilidade, só que dentro das minhas limitações. Segundo a capacidade que Deus me deu. Minha capacidade é essa. Você vai ouvir muitos vídeos aqui no canal Providência Divina, mas você vai ver que a minha capacidade é essa. Eu não tenho uma capacidade de melhoramento da minha dicção. Às vezes, meio nervoso, erro palavras, mas essa é a minha capacidade, esse é o talento que eu tenho. E é até aqui. E aqui eu andei rabiscando aqui, e Deus dá a cada pessoa para serem usados e multiplicados para a sua glória. Mesmo com a minha limitação, eu já formei muitos obreiros. Sou um professor de teologia, sou formado em teologia, mas a minha maneira de ensinar é essa. Não é, não é algo grandioso, mas é a minha capacidade é essa. Mas com essa capacidade, muitos aprenderam comigo, muitos se formaram como obreiro junto do meu trabalho. Jesus ele vai, no livro de Mateus, vai estar falando sobre a parábola dos talentos. E nessa parábola dos talentos, ele vai dizer que um, um certo senhor, proprietário lá de uma grande fazenda, vai sair e vai dar talento aos seus funcionários e vai se ausentar por um tempo. A um ele deu 5 talentos e esse granjeou outros 5. A outro deu 2 talentos, ele granjeou outros 2. A outro deu 1 talento e ele enterrou de medo do seu senhor. Parábola, ela quer dizer, o que que a parábola quer dizer? Comparações. Por exemplo, aqui o senhor que saiu, se ausentou, é o próprio Jesus. E ele deu talento para os seus discípulos. Ele deu habilidade para os seus discípulos. Por exemplo, o Pedro tinha uma habilidade de cura divina que até a sombra dele curava. Tinha uma habilidade para pregar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ao dia de Pentecostes. Quem pregou? Pedro, um segundo talento. Todos os discípulos receberam talentos.
O apóstolo Paulo tinha um talento de viajar de cidade em cidade nos tempos mais difíceis, de navio, caminhando pelo meio do deserto, indo de cidade em cidade, sem medo de apanhar, de receber chicotada. Ele tinha um talento de suportar a dor pregando o evangelho. Pregava, prendia, diziam para ele não pregar mais, mas ele tinha um talento, ele tinha algo assim que ele suportava qualquer coisa por amor ao evangelho. Tem gente que não suporta nada, tem medo de tudo e acaba abandonando o evangelho, né, enterrando o seu talento. Sabe que tem igrejas que têm corais. O que que é um coral? O coral, ele é um talento de união. Une muitas vozes para formar uma voz. Então, quando a gente não tem talento para cantar sozinho, a gente se une a muitas pessoas formando uma só voz. O dirigente de um coral que está ali na frente, ele tem um talento, uma habilidade de incentivar todos aqueles que talvez não tenham uma boa voz para louvar ao Senhor, mas é um talento, então ele une, porque no final da parábola, Jesus disse assim, ó, que quando voltou o Senhor e exigiu o que foi feito com os talentos, um disse, enterrei esse, porque não deu a juro aos banqueiros, quer dizer, por que não foi ajudar alguém a fazer evangelismo? Por que não foi ajudar a distribuir marmitas para aqueles que têm fome? A minha cidade, onde eu vivo, eu considero uma cidade rica. Nós não encontramos praticamente pessoas pedintes, é muito pouco. Mas se eu for à cidade de São Paulo, eu já morei lá, é muita gente passando fome. Tem muitas ONGs, tem muitas igrejas fazendo trabalho social, precisando de mais um para levar uma marmita e dizer: Jesus te ama. É um talento que é um talento só, mas estará dando ajuda no meio das equipes. Quantas equipes fazendo a obra de Deus e precisando desse talento, alguém que ajude, mas hoje é tão difícil de fazer evangelismo e ter alguém que queira fazer evangelismo. Somando talentos. Então, Jesus aqui ele vai estar dizendo que no seu ensino aqui dessa parábola dos talentos, a um deu 5 talentos. Quantos talentos nós podemos dizer que Filipe tinha? Ele foi para Samaria, pregou, curou, operou maravilhas, evangelizou. Depois que saiu de Samaria, ele desapareceu ali do caminho de Gaza e foi trasladado até Azoto, que hoje é Dubai, e ele, lá com o talento de evangelismo de pessoa a pessoa, ele foi falando de Jesus de pessoa a pessoa e passou por muitas cidades dessa forma. O talento de Filipe era enorme. Quantas pessoas ele, como diz aí o versículo, né, segundo a, a forma de expressão dele, formou novas pessoas iguais a ele. Eu tenho uma maneira de ensinar versículo a versículo. Nós estamos no início de 2026 e eu comecei a dar um estudo nas nossas igrejas. Eu comecei a dar o estudo do livro de Gênesis, começando no versículo 1, capítulo 1 e versículo 1, versículo a versículo. Nós levamos todo o ano de 2025 para estudar o livro de Gênesis, que tem 50 capítulos. E eu vejo muitas pessoas hoje aprendendo comigo que estão se expressando da mesma forma que eu me expresso. Quer dizer, eu estou já conseguindo um novo talento para o dia que eu partir dessa terra, mais um para dar continuidade, ensinando versículo a versículo. Todos nós temos talento. Se você olhar para você, olhar para dentro de você, qual é o teu talento? Eu posso expressar o que eu tenho. A minha forma de trabalho, uma forma que eu próprio olho para mim e vejo pouca capacidade em mim. Mas eu sei que nesses 25 anos, Deus, ele foi polindo, ele foi arrumando essa capacidade em mim. E eu me entreguei a ele para que ele viesse a me falquejar e me deixar num tamanho certo. E
tenho uma certa capacidade para certos trabalhos, mesmo que a minha expressão ainda seja pouca. Nós vamos ver que, assim como eu estou aqui dizendo que minha expressão é pouco, tem pessoas que têm menos expressão do que tenho. Talvez essa pessoa, ela ela gostaria de ter o que eu tenho, e ela tenha menos expressão. "Ah, se eu tivesse essa expressão". Mas cada um de nós podemos ir multiplicando esses talentos ou melhorando esse talento. Tem talentos que não é para nós. Se eu posso ser um músico? Posso, mas eu não tenho perseverança para polir esse talento. Na minha família, filho, neto são músicos, mas se dedicam mais à música e menos ao ensino da palavra ou à pregação da palavra. Se identificam mais com o talento da música, eu me identifico mais com o talento das letras. Essa identificação eu consigo, ah, o meu sonoplasta aqui, ele fica mostrando o horário, que o vídeo não pode ficar muito longo, e ele fica mostrando o horário, e se deixar eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando com essa maneira que eu digo que é pouca expressão, mas nessa pouca expressão eu fico 1 hora, 2 horas falando acerca desses talentos. Por exemplo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 ao 42, nós vamos encontrar aqui uma mulher judia por nome Dorcas, mas no aramaico, que os judeus também falavam o dialeto aramaico, ela vai se chamar Tabita, ou Tabita, é a expressão do seu nome. E o que que a Dorcas fazia? A Dorcas não pregava, a Dorcas não tocava instrumentos musicais, a Dorcas não dava ensino bíblico, a Dorcas não era construtora, né. Então aí a Tabita não tinha outros talentos. Qual era o talento da Dorcas? Não é como hoje, eu eu tenho várias camisas, mas antigamente a pessoa tinha uma camisa e tinha que usar pelo período, muitas vezes, de 10 anos. Era um pouco, se diluía uma parte da camisa, rasgava, o que que ela fazia? Ela cerzia, ou seja, ela colocava remendo. Já imaginou hoje falarmos em remendo? Hoje a moda é roupa rasgada. Quem que vai querer colocar um remendo? Rasga uma roupa, mas antes rasgava a roupa de muito usada durante os anos. O que que fazia a Dorcas? Ia lá, como é que eu vou pregar isso hoje? Mas a Dorcas, ela pegava o vestido das mulheres judias e ela costurava, ela arrumava, ela cerzia, ela colocava remendo. Mas numa época onde a dificuldade financeira era tanto que tinha pessoas que às vezes estavam com a mesma vestimenta há 20 anos, a mesma blusa, o mesmo vestido, o mesmo casaco, precisava ser cerzido. Qual era o talento dela? Fazia muito bem feito. E principalmente ela se dedicava a arrumar o vestido das viúvas. Mas aí quando a Bíblia fala em viúva, para mim nos dias de hoje também é difícil falar de viúva, por quê? Quando a pessoa fica viúva, ela fica amparada com um salário, aposentado ou pensionista. Naquela época não tinha. Morria o marido, as viúvas passavam fome. Aí imagina, Dorcas vai lá com seu talento arrumar um vestido porque era precioso, não tinha dinheiro para comprar um novo. Mas um dia Dorcas morreu e com ela o seu talento. Eram muitas mulheres viúvas. Eram muitos homens também que ela arrumou suas túnicas. Choravam desesperadamente porque não morreu Dorcas, morreu um talento precioso para Israel, para a cidade, para o bairro dela. Choravam porque estavam perdendo um talento que seria de uma costureira no dia de hoje. E para nós hoje, o que é talento, nem a gente sabe direito, aí a gente vai falando, mas a gente esquece o que realmente é um talento.
Nós temos também, aí no livro de Atos, capítulo 18, versículo 18, ó, Paulo, quando ele chega numa certa cidade, ele encontra um casal, Áquila e Priscila, também um casal de construtor de tendas. A tenda feita de couro na época seria como um pedreiro construir uma casa no dia de hoje. Tem pedreiros que é analfabeto, mas ele sabe construir, deixar paredes no prumo, piso no nível, deixar o acabamento de uma casa perfeito, mas é analfabeto. Isso é um talento que foi adquirido por tal pedreiro. Que ele precisa também um dia aprender a construir tenda. Mas eles tinham um outro talento, que era ser hospitaleiro. A hospitalidade é você. Eu conheço pessoas que ele já tem um quarto de casal, tem vários colchões. Se chegar muita pessoa para eles hospedar, eles jogam colchão pelo chão, fazem comida, panelões de comida, não tem um monte de qualidade, mas tem comida. Tem uma habilidade, tem um talento para ser hospitaleiro. Aquele Priscila era assim. Mas aí eu vou controlando aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque eu sei que a maioria não gosta de um vídeo longo e acaba na correria do dia a dia não assistindo todo o vídeo. Então, tento deixar um vídeo resumido. Ó, e eu fico perguntando para quem está me assistindo: você já aprendeu qual é o teu talento? Talento não é só lá dentro da igreja, só lá no templo. Talento é tudo aquilo que você consegue aprender, exercitar e ensinar. Eu, para mim poder estar aqui nesse estúdio, o que eu sei fazer, mesmo ainda, como eu disse antes, com uma habilidade restrita, é falar. É levar o ensino, mesmo que não seja o ensino mais aprofundado que você vai ter na tua vida, mas para mim fazer isso à minha frente aqui, eu tenho um sonoplasta. Eu não sei mexer no que ele faz ali, mesa de som, computador, e ele vai ter que fazer a edição desse vídeo. Eu não sei fazer isso. Mas aí eu tenho que me unir, né? Então, posso citar aqui um meu neto que está fazendo isso, mas não tem, ele não tem o talento de parar aqui na frente da câmera da câmera e falar longo tempo. Talvez adquira isso com o passar dos anos, mas no momento ele está atrás da câmera num trabalho que eu não sei fazer. Se ele não estiver comigo aqui, eu não posso gravar. Portanto, cada um de nós, com talentos diferenciados, vamos somando um para a vida do outro. E eu espero que dessa forma, trazendo esse tema, a importância dos talentos em nossas vidas, eu espero estar lhe ajudando. Que você olhe para você e pense: qual realmente é o meu talento? Não olhe só para o talento lá dentro do templo que você congrega. Você pode usar talentos lá fora. A Dorcas não era dentro do templo, fora, com um talento. Depois chorava, vai Pedro lá com o talento dele, que é um talento sobrenatural, ora por ela, ela ressuscita. Ambos os talentos ali estavam em pleno funcionamento. Antes de Pedro chegar, o talento de Dorcas de sergir roupas, de costurar roupas, estava em grande atividade. Agora está morta. Chega Pedro com um talento sobrenatural, ora por ela, ela ressuscita. Cada um com o seu talento, fica somente Pedro e Dorcas dentro daquele quarto. Quando ela ressuscita, talentos totalmente diferentes. Um talento sobrenatural e o outro com talento natural, ambos para trabalhar em prol do seu semelhante. Eu espero que essa habilidade em falar, mesmo que diga que ainda não seja o melhor, mas eu espero estar ajudando alguém. Que você olhe para você e pense: que talento eu tenho? Qual é o talento que eu posso ainda adquirir? Posso adquirir um talento sobrenatural? Eu consigo adquirir um talento aí dos dons sobrenaturais? Pode, se o Espírito Santo quiser lhe entregar, pode, vai orando, vai pedindo para ele um talento sobrenatural. Não, mas eu quero talento natural.
quero trabalhar para Deus tendo um talento natural. Então, tem pessoas que trabalham em lar de crianças lá, se doam para fazer isso. É um talento. Qual é o teu talento? E qual a importância desse talento na sua vida e na vida dos outros? Fico por aqui com essa mensagem, pedindo que você compartilhe esse vídeo, para que outros possam estar também aprendendo um pouquinho ou pelo menos somando na sua vida sobre a importância dos talentos nas nossas vidas. Até o próximo vídeo.